Eu sempre vou valorizar a vitória pelos 3 pontos. Eu sempre vou valorizar a vitória pelos 3 pontos. Agora, uma vitória conquistada pela defesa do Atlético, né? Com o Everson eleito melhor em campo, fez defesas importantíssimas. Apesar do time do Vasco ser muito ruim, o Atlético acabou não definindo o jogo e chamou o Vasco para cima. E o Vasco chegou a ter oportunidades. E por que a defesa que definiu? Que foi o gol do zagueiro. Na cobrança do escanteio, Vitor Hugo fez o gol de cabeça. O Atlético sofre muito para vencer. Não define o jogo, não mata o jogo, porque perde muitas oportunidades, perde muitos gols. O Pérez perdeu um gol hoje. Ah, Caixa, ele é meio campista, ele é marcador. Não, mas não dá não. Uma coisa é você, meu amigo, tá no final de semana no clube e tá tendo uma pelada lá de futebol. E aí você perde um gol desse que o Pérez. Eu perdi um gol lá, o cara não fez o gol. O profissional, na pequena área, o Atlético ganhando por 1-0, começo do segundo tempo, tem que matar o jogo, seu Pérez. Ele é meio campista, ele é marcador, não, tem que fazer. Ele faz isso desde criança e chegou no profissional e não tá jogando de graça. Não pode perder o gol que ele perdeu. O Natanael repete a dose, entrando livre aqui na direita, inventou de cruzar, não teve coragem de bater pro gol para definir o lance também. O Renier teve que sentir cãibras pro Barba poder substituir o Renier, que estava apagado. Eu não falei o nome do Renier no segundo tempo. Então, assim, essas coisas que ainda incomodam muito no Atlético. E o Pérez não podia ter pedido o gol, o Natael não podia ter pedido o gol e o seu Barba às vezes demora para substituir. Tô feliz pra caramba. 3 pontos, o Atlético encerra essa primeira fase antes da Copa do Mundo com uma vitória. Isso é muito importante. Agora o Barba tem que corrigir essas coisas no Atlético, porque o Galo não pode ficar sofrendo tanto para ganhar as partidas. Quero mandar um abração, um beijão para toda a nossa grande audiência. Eu só vou reencontrar o Galo agora depois do dia 4 de outubro, né? Tem a parada para a Copa do Mundo. Eu tô indo para a Copa do Mundo, muito grato a essa direção da Itatiaia, essa nova direção artística da Itatiaia, ao Michel, ao João Vitor Xavier, ao Bianchini, né? O Alexandre Simões, que também, de certa forma, está à nossa frente. E muito feliz de ir para mais uma Copa do Mundo. Para mim vai ser como se fosse a primeira. Não vou fazer a Copa toda, porque tem um período eleitoral. Eu fico no ar até dia 29 de junho, né? Eu sou pré-candidato às eleições de outubro e volto depois de 4 de outubro para, quem sabe, ainda narrar 3 títulos que o Atlético ainda está na briga. Tomara. Um grande abraço a todos. Eu devolvo para você aí, Pedro Abílio, e nós falamos em breve de seleção brasileira, que eu já narro a missão. Atenção aqui, porque trago verdade, só não valem para o Carlo Ancelotti. Respeitem o melhor e mais completo goleiro do continente. Respeitem o animal com barba, o maior da história do Atlético. Everson Felipe Marques Pires, o presidente desta nação, o homem que vai mudar os rumos do Brasil na eleição de 2026. E hoje eu vou passar pano, sim senhor. Se estiver incomodado, sai do vídeo. Porque nada como uma vitória para um resultadista assumido como eu. Só que além do resultado hoje, tem um detalhe aí. Ninguém pode falar que o time não correu, ninguém pode falar que o time não competiu, ninguém pode falar que o time não se entregou. Mas o Vasco é muito ruim, tá em crise. E daí, meu consagrado? E daí, minha consagrada? O Galo não ganha de ninguém fora de casa, não, gente. Me ajuda. Terceira vitória só. Então, se o Vasco tem um time ruim e tá em crise, o problema é deles lá, ué. Cada cachorro que lamba a sua caceta. E vou dizer mais, hein? Ficou barato pro Vasco, tá? Porque o Galo ligou pelo menos uns 3, 4 contra-ataques ali e só não fez mais porque esbarrou na limitação técnica de alguns jogadores e também no jogo ruim de outros. Né? O Renier, por exemplo, é esforçado, foi muito esforçado, correu e tal, mas é um jogador limitado. Né? E é limitado mesmo. Né? Ele ficou um longo tempo fora do time, sem jogar, e entrou hoje. Eu só não entendi porque o Cauã Soares não foi pro jogo na vaga do Casserra, que sentiu minutos antes ali. Não poderia ter sido ele? Enfim, você pode questionar a incoerência do Barba.
Mas de resto, não dá para questionar nada não. Ivan Román voltou hoje depois de um longo tempo, me surpreendeu, fez um bom jogo. Tomás Pérez também, bom jogo. Nada espetacular, né? Da dupla aí, acho um jogo ok, né? O Galo fez o gol com o Vitor Hugo, que também não vinha sendo titular, mas no jogo aéreo ninguém pode questionar, né? No jogo aéreo ele realmente tem muita qualidade. Então subiu, fez o gol, e o gol que deu a vitória ao Atlético. Só destacando aqui o Coelho também, com a bola hoje mal, mas sem a bola ajudou muito, correu muito. No segundo tempo o time deu uma rasgada, né? O Bernat também cansou, saiu e tal. Então hoje o time lutou, o time competiu, e quando não vai na técnica, na organização e tal, você tem que ir na competitividade, na força mesmo. Até porque eu tô pouco me lixando para jogar bem na atual situação que o Atlético tá, de precisar ganhar os jogos. Então tô pouco me lixando se vai jogar bem, dar show e tal, é o que menos interessa. Então precisava ganhar, ganhou. E aumentou a pressão para cima do Renato Gaúcho e do Vasco, mas aí, repito, é problema deles lá, né? Então morde as costas aí. No mais... Pérez ali, meu amigo, uma barata tonta, meu, correndo para um lado, correndo para outro. Falamos isso, hein, Henry? Falamos isso no pré-jogo, hein? Exatamente. Tomás Pérez ali tentando, aí depois ele colocou os dois jogadores, o Cissé e o Alexandre, que nem entraram tão bem no jogo, mas o Vasco obrigou o Vasco a ter que atacar pelas pontas. Aí o Vasco começou a ter que agredir mais pelas pontas, e aí teve muita dificuldade, teve alguns cruzamentos, não teve muito de perigo, né? E quando chegou no gol também, o Everson fez as defesas, enfim. Então, uma vitória aí que a gente tem que comemorar pelos 3 pontos e ficar feliz porque a gente não tá na pele do Vasco, viu? Porque o meu sentimento hoje foi tá ruim pra nós, mas pro Vasco, meu amigo, que tristeza esse time do Vasco aí. Enfim, vamos pra essa parada aí, buscar reforços e voltar melhor depois. Vitória importante. Já tem então informação vou falar uma coisa, aqui, cara, que eu acho que você passa aí rapidinho, Beto, que é dentro desse assunto no Henry, pra não fugir, eu vi que qual a informação que você vai postar, ela pode esperar. Parada assim. Que isso? É porque eu sei o que você vai ver, eu sei o que você vai falar, mano. Ô Henry, sabe o que é a minha preocupação, mano? Eu acho que a preocupação de todos nós é que é o seguinte, a gente ganhou do Vasco, que é horroroso, com o Everson salvando a gente. E assim, cara, isso demonstra a falta de qualidade dos nossos reservas. Muitos vão falar assim, mas ganhamos. Cara, ganhamos, excelente, mas, cara, a gente poderia ter saído também com uma derrota. Tranquilamente. Com tranquilidade. O Galo poderia ter matado o jogo nos contragolpes. Poderia. Como o Everson salvou a gente absurdamente muitas vezes. Então, assim, cara, se nós não realizarmos contratações de bom nível para subir o nível do nosso time, eu não sei aonde nós vamos parar. E sendo muito sincero com vocês, é assustador. Tem que ser bem observado isso daí, porque o Atlético hoje, vocês viram, não tinha ninguém no setor ofensivo, gente. E aqui, mas é o Mindy e o Cassierra. Gente, nós temos que lembrar que o Mindy e o Cassierra pode machucar. Na temporada, é uma temporada